Aleluia. Vocês estão felizes? Estão felizes? As forças renovadas. Deus é bom demais. Aproveitar o momento, pastor, rapidinho, da notícia sobre o Pedro. Quando eu cheguei para a Sara hoje, né? Cheguei para a Sara hoje para descer, falei, amor, eu tive que explicar 40 vezes no culto ontem para as pessoas o porquê o Pedro estava na UTI. Eu falava, explicava que aí eu virava. E isso não estou reclamando não, eu sei que é muito amor, gente, eu expliquei o que fazer. Mas aproveitando e falar, o Pedro ficou na UTI, não por um motivo de gravidade, mas por um motivo de preocupação e receber uma atenção maior no quadro que ele estava. Para que não se agravasse. Como à noite o quadro de asma pode tendencioso a piorar, então o médico que atendeu ele de início preferiu que ele ficasse na UTI para poder ter um pouco mais de atenção. Mas hoje eu passei um dia com ele, a médica falou, o que ele tem? Só para eu entender. Asma não é. Asma ele não tem. Ele não tem não. Me fala o que ele tem. Eu falei, é isso aí. Dá para liberar? Ela falou, não, espera. Mas ele está muito bem. Ele é amado no hospital. A filha passava ele, vamos caminhar, né? Pra gente poder caminhar aos poucos, pra poder recuperar. Aí soltava da mão da filha e saia correndo e tal. Mas obrigado pelo carinho de todos, tantas mensagens que eu recebi hoje, durante o dia, de pessoas se dispondo do seu tempo, perguntando o que a gente precisava. E isso é importante demais para nós. Importante demais. Não tem noção quanto eu chorava hoje no hospital, não pelo quadro do Pedro, dou graças a Deus pelo plano de saúde, graças a Deus pela disposição do coração dos irmãos de verdade. Eu entendo que a gente tem uma família. Eu entendo que a gente tem uma família. Pessoas se dispondo e falam, como é que está a tua casa, Sara? Eu vou na tua casa, limpar a tua casa. Eu falo, gente, calma, está tudo bem. Mas Deus é bom. Vamos para a palavra de Deus? Deus tem algo falando no seu coração essa noite. Botaram uma foto bonita minha aqui, né? Você viu? Presbítero Ezequiel. Quem te viu vindo lá da Bahia. Um caminhão de melancia. Um pote de farofa com frango na mão sendo chamado de presbítero. Deus é bom. Temos a ministração de hoje, irmãos, é o tempo de Deus e o meu tempo. Está propício para mim falar sobre isso. Tá tranquilo falar sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes 3, do versículo 1. Eclesiastes 3, do versículo 1. A Bíblia na qual nós acompanhamos, ela tem a versão Almeida revisada e corrigida. Se você não tem essa Bíblia, você precisa comprar uma para poder acompanhar direitinho. E hoje, revisando aqui, eu vi a diferença em algumas coisas. Amém? Você pode acompanhar a leitura comigo? Diz assim, ó. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Eclesiastes 3. Vocês me dão um minuto aqui só para fazer algo. Para que eu não me perca depois. Amém. Salomão escreveu esse texto aqui e ele tenta relatar a nós que o tempo é um elemento importante para a vida e de que cada coisa precisa ter um tempo determinado e tudo tem o seu tempo adequado para acontecer. É
fácil demais nós caímos na ideia de nos apressarmos a fazer algo, de nos anteceder ou tentar fazer as coisas na nossa força e no nosso tempo. Mas Salomão aqui, ele nos lembra que o resultado de fazer algo no nosso tempo pode ser destrutivo. Ao invés disso, nós precisamos confiar em Deus e entender que há um tempo certo para todas as coisas e há um propósito celestial para tudo que acontece em nossas vidas. E não existe uma fórmula mágica onde eu te falo, você precisa confiar no tempo de Deus. Não existe uma fórmula mágica para eu te falar isso. Segue esse passo, esses 5 passos aqui, que isso vai mudar. Não tem. Mas existe um segredo, a qual todos que confiaram 100% em Deus fizeram e tiveram êxito. E eu quero te dar esse segredo logo de cara. E o segredo é ter Deus como única opção. Por que única, Ezequiel, e não a primeira? Porque nós, quando colocamos Deus como nossa primeira opção, se Ele não faz o nosso tempo não faz do jeito que a gente quer, geralmente costumamos pular para a segunda opção. Só que quando nós colocamos Deus como única opção, só vai do jeito dele. Então esse é o segredo. Eu quero te apresentar 2 textos, 2 histórias na Bíblia, muito parecidas uma com a outra, mas que nos deixam uma mensagem importante. A Shopee está cantando aí, gente. Vai comprar agora não, segura aí. Você já ofertou. Desliga o choquei, Eu quero apresentar para você 2 histórias onde, no momento certo, essas pessoas buscaram a Deus, pois Ele era a única opção. O primeiro texto é o de Mateus 14, do versículo 13 até o 21. Quero ler aqui. Mateus 14, versículo 13. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximando dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém lhe disse: Não é necessário que vão. Dar-lhe-ei-vos de comer. Então eles disseram: Não temos aqui nada senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-me isso aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então nós temos aqui uma multiplicação que, a partir de 5 pães e 2 peixes, Deus multiplica para mais de 15.000 pessoas, colocando na soma aí de que não tinha nenhum Antônio lá, né? Porque se tivesse um Antônio lá, é mais 6 filhos. Então, botando aí na multiplicação,
15 mil pessoas por baixo. Então, a partir de 5 pães, Deus faz isso. Só que a ideia, quando eu quero relatar sobre tempo em cima desse texto, não se fala nem sobre a atitude dos discípulos, mas sim a atitude do menino. Esse é o primeiro texto da multiplicação. Passo de multiplicação. É o menino que traz 5 pães e 2 peixes. Nesse livro de Mateus não relata, mas no livro de João, como a Sara leu, relata muito bem sobre isso. Esse daqui é o único milagre que relata nos 4, o único milagre de Jesus que relata nos 4 evangelhos. E a atitude do menino chama a atenção, porque mediante uma necessidade, se o menino se precipita e entende que o tempo dele é mais importante que o tempo de qualquer outro ali no ambiente, ele retém os 5 pães. Mas quando ele entende que os 5 pães e os 2 peixes, no tempo dele é só 5 pães e 2 peixes. Mas quando ele entende que no tempo de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão, ele se prontifica a isso. Glória a Deus. Então eu acho que está aqui uma das primeiras lições para hoje, filho. Não ficar na compaixão de Deus com essas pessoas, mas também precisamos ter as pessoas que entendem a compaixão de Deus e se dispõem a fazer parte do tempo dele e no tempo dele. Na maioria das vezes nós não vemos multiplicação porque queremos fazer do que nós temos com o nosso tempo. E o engraçado é que quando ele fala com os discípulos que nós precisamos alimentar essa multidão, basicamente o que o discípulo fala, olha, no livro de Marcos, se eu não me engano, que fala sobre a quantidade de moedas que iria precisar para nem 200 denários. Em João relata, fala sobre nem 200 denários era capaz de comprar alimento para todos. E Jesus fala, não precisa disso. O que o discípulo estava falando é assim, ó, nem se a gente tivesse tempo para poder adquirir recurso para poder alimentar todo mundo, daria. Então ele está olhando no Cronos, olhando no relógio e falando assim, no tempo, no normal aqui no tempo não dá. E por entre linhas aqui, a frase que Jesus fala é assim, no seu tempo não. Mas eu estou fora do seu tempo. Eu estou aqui, mas eu sou o filho do dono do tempo. E o filho do dono do tempo, mediante as situações, ele me mostra o fim das coisas no começo. Amém. E eu entendo que a partir de atitudes sinceras, seja ela de crianças ou de adultos, eu posso fazer. Amém. Então, a aplicação mais importante que nós precisamos é que precisamos saber ser orientados com orientações divinas no nosso tempo diário. Um menino não sabia o que fazer, por isso colocou na mão de quem sabe. No meu tempo não dá mais tempo, mas o tempo de Deus é agora. O segundo relato que eu quero colocar é a segunda multiplicação de pães. Em Mateus 15, no versículo 32. Eu gostaria que você ouvisse atentamente comigo. Mateus 15. Desculpa, irmãos. Mateus 15, a partir do 29.
versículo 32 mesmo. E Jesus, chamando seu discípulo, disse: tenham compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, passaram-se tempos, e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que eles desfaleçam no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse: quanto tens? Eles disseram: 7 e uns poucos peixes. Então mandou a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se para o território de Magdala. Querido, no final desse texto a gente observa algo muito legal. Quantas pessoas tinham na primeira multidão? Quantas pessoas tem na segunda? A gente aprendeu uma lição muito clara aqui. Com o passar do tempo, pessoas ficam pelo caminho. E por que ficam pelo caminho, pastor? Porque estão acostumadas a viver as coisas no seu tempo. É claro isso no texto, porque eu ministrei aqui quarta-feira falando basicamente sobre isso. Quando nós queremos as coisas no nosso tempo, só milagres não bastam. As pessoas queriam apenas ver milagres e não viver milagres. Elas queriam estar ali como espectadores, assistindo o que Jesus fazia, mas não queriam fazer parte. E essa seleção que se tem de 1.000 pessoas, de uma passagem para outra, é normal quando a gente fala de pessoas que não querem ser participantes. Acaba sendo normal pessoas que chegam num lugar só querendo e não compartilha também, com o tempo se frustrar e falar que não se adaptou. Sabe assim, pra mim não dá, porque não é igual. E eu entendo que se todo mundo fosse igual a essas pessoas, não existiria ninguém em lugar nenhum. Porque o que precisamos não é de pessoas apenas querendo ver alguma coisa, mas querendo fazer parte de alguma coisa. Nós precisamos destacar para a provisão abundante de Deus nesse segundo. Porque Ele fez não a partir de 5, mas a partir de 7 pães e alguns poucos peixes. E Ele novamente fez. E novamente a bondade no tempo de Deus é manifesta para com o povo. Aleluia. Deus faz as coisas no tempo certo quando confiamos nele. Amém. Glória a Deus. Quando ele clamou por gratidão e repartiu, e reconheceram a abundância que tinham recebido. E dessa vez, não a partir mais de uma doação de um menino, mas do que já tinham. Já havia, eu acredito que dos 12 que sobraram, provavelmente foram se distribuindo durante esses dias. Então, precisamos pegar essas chaves. Gratidão no repartir, mas também reconhecimento na abundância das coisas no tempo de Deus. Quero te encorajar nessa noite a buscar discernimento divino em suas decisões diárias. Amém. Quando nós persistimos em seguir a Deus,
e ouvir atentamente as suas direções, com certeza viveremos milagres no tempo determinado por Ele. Queridos, eu hoje na moto, vim de moto, uma chuvinha legal. Para quem gosta, para quem anda de moto sabe que é legal na chuva de moto. Bom demais. Meu sogro estava vindo atrás de carro, viu um cara parado no chão caído. Ele falou que entrou em desespero, pensou que era ele. Não era porque eu olhei por você, mãe. Não era, minha esposa estava orando por mim. Não era. Mas, analisando toda a situação que a gente está vendo nos últimos 2, 3 dias, eu falei bem assim, hoje o capeta vai ficar endemoniado comigo. Hoje porque eu vou botar a roupa da consagração. Vou colocar o dedo. Hoje eu vou enganar o inimigo. Eita, glória! Eu não posso mais, porque já fiz isso muito antes, colocar a minha vida nas mãos do tempo do que eu estou vivendo agora. Se eu coloco tudo o que eu sinto, tudo o que eu estou sentindo nas mãos do Cronos, do determinado horário, eu sempre choro. Porque meu filho está no hospital. Mas quando eu entendo o tempo de Deus para as coisas, eu preciso discernir que o hoje, o agora, 21 e 22, seria necessário que eu estivesse, porque houve um tempo determinado por Deus para que isso estivesse aqui. Amém. Você dispôs do seu tempo para estar aqui. Pessoas cancelaram coisas para estar aqui. É talvez, no mínimo, egoísmo meu achar que o meu filho no hospital é o único problema. E talvez algumas pessoas nos julguem por: como assim seu filho está no hospital e vocês dois estão na igreja? Isso é fanatismo. Está guardado. Querido, existem duas coisas. Primeiro, eu sei Deus que eu creio. Aleluia, Pai. Segundo, eu tenho uma família. Glória a Deus. Eu tenho uma família que, tempo fora de tempo, se dispõe a estar. Minha sogra está lá agora. Ela falou: pode ir, filho, eu sei que você tem uma ministração, eu sei que você se preparou para algo, então eu disponho da minha noite para estar aqui, para você estar lá. Sogra é uma bênção. Minha sogra é uma bênção. Sogra é uma bênção. Quando você é uma bênção. Amém, amém ou não amém? Então, queridos, entenda algo a partir disso. Para tudo na vida vai haver sacrifícios. No último ano, nos últimos 2 anos, eu tenho entendido, tenho começado a entender o que é servir a Deus. Entenderam, né? Tenho começado a entender o que é se dispor a algo ou a alguém, a dedicar a sua vida para algo ou alguém. E o quanto é difícil isso, mas o quanto é prazeroso. Porque eu sei que toda vez que me disponho a estar no apacentamento, a estar no momento de conversa, a estar dispondo a levar a Santa Ceia para alguém, a estar em um momento de aconselhamento, em um momento de reunião, no culto. Eu fui chamado para cuidar de algo determinado por Deus. E eu tenho essa palavra que eu sei que toda vez que eu paro para cuidar das coisas dele, ele cuida da minha. Eu não tenho preocupação nisso, querido. Em nome de Jesus, eu acho que até no máximo quinta-feira meu filho está em casa. Mas talvez a palavra de que você precisa receber hoje, esse tempo não voltaria atrás. Então você entende isso? Então você entende a responsabilidade que tem de quem sobe aqui?
Mas também existe uma responsabilidade no tempo que você abdicou de ter lá fora para estar aqui a ouvir isso. E não apenas ser um ouvinte, mas ser um participante disso. As palavras ministradas aqui não são apenas para acalentar o seu ego, melhorar a sua autoestima ou trazer um renovo para você, mas é sobre compartilhar a vida com o outro. Quantas pessoas não chegaram aqui com um relacionamento destruído, achando que não há mais tempo para uma restauração, achando que o seu filho está perdido, não tem mais tempo. Mas eu vim aqui para te apresentar o Deus que é Senhor do tempo, o Deus que Ele está fora do tempo, e como nosso pastor fala, Ele vê o fim no começo. O Deus que olha agora para a sua situação e você fala: Senhor, a minha vida financeira está acabada, eu não tenho condições, a nossa família está passando por necessidade. Ele falou: filho, persiste mais um pouco. Eu vejo o futuro, e o futuro é o presente para mim, e eu sei que num lugar determinado existe uma bênção minha preparada, se você persistir no tempo que eu determinei para você. Porque, querido, na verdade, quando falamos sobre necessidade, na maioria das vezes, Deus não nos prova quando nós estamos com um tempo muito bom. Deus não está provando ninguém quando está no tempo da fartura. Deus prova você no tempo de escassez. Porque, e a gente tinha um relato muito grande sobre José. Porque foi determinado mediante um sonho que existiriam 7 anos de vacas gordas, que veio primeiro, depois 7 anos de vacas magras. No tempo da vaca gorda estava todo mundo esbanjando. Todo mundo esbanjando. Está aí de sobra, está com fartura. Vamos lá, está tudo bem, festa, uau! José tinha 20%. Enquanto todo mundo no tempo da fartura estava esbanjando, José guardava. José guardava. Quando chegou o tempo da seca, das vacas magras, ninguém tinha. José tinha para vender. Acredito que no seu depósito José falava: pronto, agora o tempo está comigo. O tempo está ao meu favor, porque no tempo certo eu soube guardar, e agora no tempo determinado eu sei administrar. Então a administração do que nós temos com o tempo, falamos uma frase muito comum, né, que tempo é dinheiro. Eu acho meio errado, mas para mim tempo é vida. Entendendo isso, José soube administrar muito bem o seu tempo. E quem não sabe administrar o seu tempo no tempo certo, fica na mão de quem soube administrar o tempo no tempo certo. Você imagina toda uma cidade dependendo do que José reservou. Eu te desafio, nesse tempo, confiar no plano de Deus, mesmo quando no seu tempo nada condiz com a realidade, mesmo quando no seu tempo não tem nada a ver com o que Ele falou. Queridos, eu recebi uma promessa de que eu seria um ministro do Senhor com
5 anos de idade. E a situação não era favorável. Porque a realidade é, né? Principalmente na religião, não tem como. E a frase dada minha era: não tem como o fruto do pecado de alguém ser um ministro, porque Deus não faz isso. Não tem como o filho de uma mãe solteira ser. Não tem como dessa cidade aí vir algo bom. Mas isso é um olhar do nosso tempo. O olhar do tempo de Deus. Nada do que parecia ser. E na verdade tudo ao contrário acontece. Tem uma família, tem uma esposa, tem um filho. Para a glória de Deus, sou um ministro do Senhor. Então, quando eu estava lá na Bahia, no interior, em Jequié, quem olhava, imaginava falar para o bairro onde ele mora, para o tempo dele, o destino é 2: prisão ou morte. Só tem 2. Porque é o que o tempo, é o que as pessoas ao redor vivem. Mas eu era direcionado por alguém chamado minha mãe, que não estava assistindo, que não estava disposta a viver o que o tempo e a realidade dela falavam. Estava disposta a ouvir um Deus que é o Senhor do tempo. Com muito zelo ela guardou e esperou. E hoje, para a glória do Senhor, estou aqui. Amém. Então, os principais pontos que eu quero deixar para você, querido, e eu já prometo para você, já está acabando. Nós precisamos discernir e entender o tempo que estamos vivendo. Eu não sei se você passa por uma dificuldade financeira, eu não sei se você passa por uma crise de identidade, eu não sei se você passa por uma crise de ansiedade, eu não sei se você está passando por uma crise até ministerial, sem entender quem você é em Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite a vir, sair do Cronos, sair do que a realidade do teu momento está dizendo, sair do que a realidade do desemprego está dizendo, sair do que a realidade da tristeza está falando para você e vir para a realidade do seu Pai Celestial, que já preparou tudo. Amém. No seu tempo formoso. Ele faz tudo glorioso no seu tempo formoso. Eu quero te convidar a colocar suas decisões a partir do que você tem, a partir da disposição do seu tempo em Cristo. Por mais que o seu tempo seja pouco, como o do menino, 5 pães e 2 peixes, pouco, eu creio que esse Deus pode fazer além. Aleluia. Ele pode fazer muito além do que você imagina. Eu quero te falar porque Ele é zeloso e tem compaixão para com você. E Ele compreende a sua necessidade de pão. E no tempo determinado, a multiplicação vai vir. Eu quero que você lembre que você precisa ter gratidão por ter e gratidão por poder repartir. A graça aqui da multiplicação é essa. A gratidão por poder repartir. Quero te encorajar a buscar nas suas decisões de como administrar o seu tempo, na sua vida diária. Buscar a quem sabe tomar as verdadeiras decisões. Amém. A quem já viu, não só viu, a quem escreveu o seu futuro. Eu quero que você ore na sua casa por sabedoria e paciência.
enquanto você passa navegando pelo tempo de Deus. Aleluia. Aleluia. Queria que você ficasse de pé.